Pois bem, então, no módulo um é dedicado a falar sobre hábitos. Desde quando eu tive a oportunidade de ler sobre isso, então eu passei a utilizar isso até com uma certa frequência. Tem alguns princípios que eu já aprendi e que eu faço questão de toda semana eu lembrar desses princípios e aplicar esses princípios como uma forma de aprimoramento constante. É como se você imaginasse uma academia. Se você vai na academia, por exemplo, todo dia, você vai ter um resultado. Aí você pega e chega à conclusão que agora você já chegou onde você queria. E aí você fala, não, agora como eu já cheguei, eu não vou mais. Quer dizer, tudo aquilo que você fez, você vai perder. Então, é tipo assim, chega uma hora que você tem que fazer para manter, e se quiser fazer exercício para acrescentar mais ainda alguma coisa, aumentar músculo, você vai ter que intensificar. Eu acredito que o mesmo princípio pode ser feito aqui. Então, esses hábitos, eu entendo que eles têm esse comportamento. O primeiro deles é a proatividade. O que é a proatividade? É tipo assim, na hora que você faz, que você pensa em algum projeto, alguma coisa, então você já antecipa aquilo que pode acontecer. E como você está antecipando, então você tem a possibilidade de, inclusive, resolver problemas que poderiam acontecer, mas não vão acontecer. Por quê? Porque você antecipou. Eu vou colocar aqui, compartilhar na minha tela, o meu e-book que fala sobre isso, tá? Então, daqui, ó, hábitos, tá? E tem uma parte aqui que eu falo justamente sobre a questão da proatividade. Acredito que, deixa eu pegar só aqui, ó, aqui está falando de proatividade, certo? Então, que é essa capacidade de antecipar, mas o que eu gostaria de mostrar para você aqui seria aquilo que está, olha só aqui. Então, o que é uma linguagem? Eu até vou fazer o contrário. Eu vou começar por aquilo que normalmente é o mais comum, uma mente carregada de uma linguagem reativa. Tipo assim, as coisas acontecem no mundo e a gente tem que enfrentar isso. Então, o que que, de maneira geral, é o que mais acontece? Não há nada que eu possa fazer. Mesmo que, mas normalmente as pessoas que têm mais dificuldade de entender mudança, elas pensam desse jeito. Sou assim, estou pronto. Quer dizer, costuma se falar até de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Então, esse tipo de pensamento para a nossa cabeça ele não é bom, tá? Ele me deixa louco, que tipo assim, ou ela me deixa louco, é tipo assim, você perceber que você perdeu o equilíbrio, tá? Alguém nunca vai aceitar alguma coisa, então já tem uma ideia pré-concebida, mesmo sem tentar fazer alguma coisa. Tenho que fazer desse jeito e não ver alternativa. Não posso, como se fosse encerramento. Eu até lembro aqui o seguinte, não, fulano de tal, ele é assim porque ele é inteligente. Tá? Eu já escutei, você já deve ter escutado isso. E veja bem, que é como se você estivesse falando para você, te dando o direito de não fazer nada porque você se colocou na situação de que você não pode, mas que o outro pode, né? Não sei se acontece com você, mas eu já escutei isso. Ah, se eu pudesse, quer dizer, então, achar que apequenar a própria vida, né? É uma linguagem reativa, né? Eu sou o que meus pais fizeram comigo. Sou o que o meu passado fez comigo. Eu sou o que tem acontecido comigo até hoje. E se não der certo, melhor não arriscar. Então, é uma característica também as pessoas não arriscarem. O que é a proatividade? Eu comecei até aqui desse lado aqui para mostrar para você que a proatividade, então, talvez o primeiro hábito que nós vamos falar aqui é o seguinte: como é que você começa a quebrar isso aí? Então, por exemplo, procurar alternativa. Procurar alternativa dá trabalho, porque você tem que pensar, né? Então, eu acredito até que uma das coisas que, poxa, mas procurar alternativa, então quer dizer que eu vou ter que ir atrás, quer dizer que eu vou ter que fazer isso? É exatamente isso. É exatamente isso, tá? Posso tomar outra atitude, quer dizer, então vou ter que procurar essa outra atitude. Posso controlar meus sentimentos, eu posso ser mais equilibrado. Vou buscar uma apresentação eficaz, vou buscar ser mais eficiente, tá? Prefiro achar resposta
apropriada, eu vou ter que procurar essa resposta. Então, eu prefiro, eu preciso, eu escolho, veja bem que já colocou ideia de alternativas, eu vou fazer. E eu gosto muito dessa, isso aqui eu vi em Gestalt, não importa o que fizeram de mim, o que importa é que eu vou fazer com o que fizeram de mim. Então, se você colocou que nesse momento, tá, isso vamos dizer, te estimula a seguir esse caminho, então é o seguinte, estou aprendendo o método negociante da SCA porque eu quero só para mim uma renda de R$ 10.000 por mês. Não. A linguagem proativa é essa que faz você olhar lá na frente e você até antecipar e você está disposto a imaginar o seguinte: isso pode acontecer, então eu já vou prevendo que isso possa acontecer, eu já vou tomar as providências com esse tipo de pensamento que é uma linguagem proativa. Então esse é vamos dizer assim, é o primeiro hábito do negociante, do negociante da SCA, o hábito da proatividade. Na sequência agora, nós vamos então para mais hábitos. O segundo comportamento, o segundo hábito, desculpa, o segundo hábito, ele fala a respeito do seguinte: começar com o fim em mente. Isso aqui, a primeira vez que eu li esse livro, que eu li o livro, na verdade, que falava sobre isso, ele era em inglês, eu nunca esqueci disso aí. Então, Start with the end in mind. Então, sempre eu peguei, inclusive, isso ficou muito forte na minha cabeça, né? Porque essa frase ficou martelando. Então, começar com o fim em mente. O que é isso? Se você vai fazer alguma coisa, por exemplo, você vai ter interesse de uma renda R$ 10.000, de R$ 10.000 por mês, isso que eu estou fazendo permite produzir essa renda? Se sim, se você percebe muita evidência, então faz. Se você percebe que a evidência é fraca, eu digo para você o seguinte: você não convenceu nem você. Então, tem que pensar mais um pouco, tá? Tem que pensar proativamente, que é o primeiro hábito. Então, sempre que vai começar alguma coisa, começar com fim em mente. Se é um projeto, se é uma nova, um projeto de venda, se é acrescentar mais um produto, se é procurar mais um cliente, se é identificar mais uma dor para atender no seu portfólio, pensando no crescimento, ou seja, sempre o novo, ele é precedido de um projeto. E esse projeto é o quê? Será que isso vai render aquilo que eu gostaria? Na verdade, tem um grande projeto, que é o projeto maior, que é o projeto da nossa vida, tá? Então, eu já escutei muito, então é o seguinte: se você não sabe ainda o que você quer, você tem dúvida ainda, eu achei interessante essa proposta, porque é o seguinte: então imagina o seu velório. Isso, imagina o seu velório. Lá no seu velório, você vai imaginar, então está lá no seu velório, e aí tem as pessoas que estão lá no seu velório, tá? Então, você vai imaginar o seguinte: lá no seu velório vai estar pessoas de negócio, pessoas da família, imagina Deus também. É interessante essa proposta, que ela é bem carregada ah, ela é carregada assim, faz a gente pensar profundamente, né? E lá ela pega e fala o seguinte: agora vamos aqui no ramo de negócio. O que que você gostaria que alguém que foi seu cliente, na hora que olhar para você lá no caixão, tá aí, o que que você gostaria? Certo? A sua família, o que que você gostaria? Porque é como se a gente imaginasse o seguinte: olha, eu estou aqui por um tempo e daqui uns dias eu vou estar lá no. No dia que eu vi isso aí, primeiro eu não gostei, depois eu passei, eu achei tão bom que agora, toda vez que eu estou em dúvida, eu imagino essa situação. Que me entenda, mas é tipo assim, porque eu tenho que ser brutalmente honesto comigo, né? Com os outros não, porque esse negócio de ficar enrolando, a gente enrola é porque não tem compromisso com a gente. Quando você tem um compromisso forte com você não enrola. Então você vai fazer algumas coisas. E para você fazer algumas coisas, você vai abrir mão de outras. Quando você tem esse propósito, quando você sabe onde chegar, que você quer chegar, uma das coisas que você sabe é onde você não quer chegar.
Porque na hora que você decide o que você quer, você decidiu o que você não quer. Tá? Então, se você está meio perdido, é importante decidir o maior projeto e depois os menores projetos. Tá? Se você vai ter empresa, eu já fiz contas assim do tipo, você vai pegar e ter empresa por 35 anos, 35, tá? Então, o que que você vai fazer a cada ano desses 35? Você pode até fazer projeto de curto prazo, que é para um ano, até de médio prazo para 5, tá? E outros projetos, que é o projeto 1 de 35 anos. Tá? Então, esse hábito, ele nos ensina isso. Eu vou compartilhar aqui uma tela que mostra isso aqui, tá? Então, é que comece com um fim em mente, né? Então, você pega e projeta, tá? O hábito, e aqui tem, inclusive, depois se você for olhar lá, tem, por exemplo, aqui, imaginando o seu velório, né? O que os seus pais iriam falar de você. Então, que é uma forma de você refletir sobre isso, certo? Outra coisa que aqui pega e fala, e que eu acho, eu vou até fazer uma observação aqui, que é a questão de eficiência e eficácia. Eu vou até pegar e fazer isso aqui, porque a ideia de começar com FII em mente é justamente a questão de a gente preocupar com eficiência e eficácia. Eu lembro que isso é um exemplo que eu escutei, que eu gostei bastante, eu vou compartilhar com você, certo? Ah, quando a gente fala que alguém é eficiente, é porque, sobre o ponto de vista do cliente, o cliente percebe vantagem. A eficiência está relacionada a isso. Tá? Então, o cliente percebeu, vamos supor, se você atende bem o seu cliente, o cliente fala que gosta do seu trabalho, então eu vou chamar isso de eficiente, certo? É como se eu perguntasse, assim, vai responder. Você acha que o fulano de tal é eficiente? Sim. Por quê? Não, porque aquilo que ele combinou comigo, ele faz e tudo certinho, tá bom? Eu lembro até de uma vez que eu vi um exemplo, e eu nunca esqueci disso, que falava de uma empresa de contabilidade. Eu sei o sujeito lá, o dono da empresa de contabilidade, como é que ele é? Não, ele é eficiente? Sim, é eficiente. Só que tem um detalhe, tá? Esse é a percepção da pessoa que está lá fora. Agora vamos colocar um outro elemento. Agora, em vez de eficiente, eu vou colocar a palavra eficaz. O que é eficaz? Eficaz é se aquilo que você faz, o que o cliente percebe como eficiente, se para você aquilo rende. Entendeu? Será que rende? Se a rende para você, então é eficaz. Quer dizer, você é eficiente pelo ponto de vista do cliente e você é eficaz pelo ponto de vista seu. Então, você é eficiente e eficaz, certo? Então, tem muita gente que é eficiente, mas não é eficaz. Na prática, seria o seguinte: olha, ele pode até, as pessoas gostam dele, mas eu gosto dela, mas não ganha dinheiro, não é eficaz, tá? Então, eficiência e eficácia, concorda comigo que não vai levar a lugar nenhum? Se você quer uma renda de 10K, como é que você pode, por exemplo, fazer tudo certinho para os outros e para você não fazer a parte que te interessa? Então, você tem que ser eficiente, analisado pelo aspecto do cliente, e tem que ser eficaz, analisado pelo seu aspecto. Agora, se isso acontece ao longo do tempo, se isso acontece mês a mês, aonde isso tem constância, certo? Isso tem consistência que a gente fala, então aí você já passa a ser efetivo. Então, o importante é as pessoas serem efetivas. O que é efetivo? Efetivo é alguém que é eficiente e é eficaz. Ou seja, efetivo é aquela pessoa que ela está ganhando dinheiro, servindo bem, e isso está acontecendo ao longo do tempo, ao longo dos meses. Tá? Então, esse hábito é começar com o fim em mente. Você não tem que guardar muita coisa, você tem que praticar isso. Toda vez que você for fazer alguma coisa, faz a conta se compensa. Se compensar, e se tem evidência de que vai dar certo, você faz. Se não tem evidência, então pensa mais um pouco, que é porque ainda não está preparado ainda, está faltando pensar um pouco mais. Vamos seguir então para o próximo hábito. Bem, o próximo hábito é primeiro o mais importante. Não interessa aquilo que você esteja fazendo, sempre é possível você colocar uma sequência. O que é uma sequência? A sequência é você criar etapas. Primeiro faz isso, depois isso, e por aí vai. Se por acaso você tiver com dificuldade de entender a lógica das etapas,
Então, basta você analisar o seguinte: a lógica das etapas, se você faz churrasco, existe uma sequência. Antes de colocar a carne na churrasqueira, primeiro você tem que ter brasa e tem que estar no calor adequado. Não adianta colocar antes, a carne antes. Primeiro, antes de tudo, você tem que limpar a churrasqueira e colocar a brasa. Depois tem que dar o ponto na brasa. Aí depois você pega e coloca a carne. Eu estou falando isso porque final de semana é o meu esporte predileto. Então aí eu vou guardar a sequência. O que que eu fiz? Eu criei uma sequência de prioridade. Mas a prioridade não é para churrasco, é para qualquer coisa. Você pode colocar uma sequência, tá? Você pode colocar uma sequência que é justamente isso aí, tá? Que você vai colocando o que que vai acontecendo no passo a passo. Perfeito? Então, priorizar tipo assim, colocar primeiro o mais importante, depois ter uma sequência. Inclusive, isso é tão importante que eu criei até um módulo de gestão do tempo. Está separado. Porque sempre quando coloca uma outra coisa também que é importante em relação à prioridade é o seguinte, eu estou lembrando aqui de Henry Ford, que ele falava assim, ó, quando eu tenho um problema muito grande para resolver, eu picoto ele, eu corto ele em vários pequenos problemas. Como ele é menor, aí eu tenho coragem de pegar e fazer e de enfrentar aquele problema. Tem até vídeos meus gravados aí que eu tento, por vários exemplos, mostrar isso aí, de pegar e transformar algo que é grande em algo menor. Quando é menor, aí eu crio, parece que estimula a ir lá e resolver, tá? Vou mostrar para vocês aqui, que é o que coloquei no meu e-book, tá? Então, eu vou pegar e compartilhar isso que está lá no meu e-book, certo? Então, aqui, ó, primeiro o mais importante, tá? E depois, e aí, vamos ver lá então, o que que tem aqui que eu gosto muito dessa tabela, tá? Então é o seguinte, olha só. Então, o que que você deve fazer, certo? Então, aquilo que você deve fazer é justamente aquilo que é o importante, tá? Se você puder fazer isso, a questão é que o seguinte, Levi, se a casa pegar fogo, né? Então aí já não pode, tipo assim, o importante normalmente não é urgente, tá? Então, é importante que se analise o seguinte: você tem que fazer o que é importante. Agora, normalmente o importante, se for possível, você faz agora. Se tiver alguma coisa urgente, você faz antes, tá? Então, mas esse aqui seria a linha daquilo que você faz primeiro. E aqui é a linha daquilo que você não faz e daquilo que você pede para outra pessoa fazer. O que muda a sua vida são as coisas importantes. Primeiro eu faço o mais importante. É que normalmente, quando começa o dia, começa a aparecer coisas que não são importantes. Vou te dar um exemplo. Eu estou aqui pegando e gravando esse vídeo e o meu celular pegou e eu percebi que ele começou a dar sinais aqui, tá? Mas aquilo lá não é importante, tá? E para te falar a verdade, nem urgente é, tá? Já foi delegado que está lá, mas de alguma forma, até foi bom ter acontecido agora, porque eu fui lá e desliguei, porque aquilo lá não é importante para mim agora. O importante é o que eu estou fazendo aqui. Eu tinha programado que hoje eu ia gravar, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei, coloquei lá no silencioso, eventualmente aparece assim o que está caindo mensagem, mas eu estou fazendo aquilo que eu tinha programado. Por quê? Porque para mim isso era importante, tá? Então eu peguei, agendei para hoje e eu estou fazendo, tá? A não ser que tivesse alguma coisa, vamos supor um problema de saúde, alguma coisa, eu ia fazer agora antes disso, mas como, graças a Deus, não tem nada, então eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o que é importante para mim, tem que fazer agora, tá? Se não fosse, então eu já programei para isso. Então, primeiro a gente faz aquilo que muda a vida da gente. No seu caso, o que que muda a sua vida? O que muda a sua vida são os 10 mil reais. A renda é o seu negócio. Então, você sempre tenta começar o dia fazendo aquilo que é importante, que é os 10 mil reais. Nem sempre é possível. Aparecem as coisas que são urgentes. Urgente normalmente não é o importante. Assim como importante normalmente não é urgente. Até eu gostei muito e coloquei isso aqui, que eu achei bastante interessante esse questionamento, tá? Bem, eu diria para vocês o seguinte:
eu vou voltar agora aqui. Nós falamos já de três hábitos. Esses três hábitos, basicamente, são o seguinte: eu peguei, comentei com vocês sobre ser proativo, começar com fé em mente e priorizar. Primeiro, o mais importante. Quando a gente nasce, a gente tem dependência de todo mundo, tá? Você é um bebezinho, então você depende do seu pai, da sua mãe, tá? E basicamente você ainda não tem a proatividade, você não começa com firmemente, ele é um bebezinho, sei lá, então, se bem que ele já está chorando, né? Ele já sabe que quando ele chora, ele já sabe que ele vai se alimentar, né? De certa forma, ele já está até praticando, passou pela cabeça isso e priorizar. Mas a gente normalmente não faz isso. A gente aprende depois. No dia que a gente aprende a fazer isso, a gente deixa de ser dependente e passa a ser mais, a gente passa a ser independente. Quer dizer, então agora eu sou capaz de cuidar da minha vida em relação a ser proativo, a começar com mente e a priorizar. Tá? Então, dessa forma, eu encerro os três primeiros hábitos. Tá? Vamos dar sequência agora, então, e partir para mais hábitos. Bem, agora a gente já passa para um outro conjunto de hábitos, que é os hábitos aonde já seria do seu relacionamento com as outras pessoas. Então, seria quando você considera não só você, mas você também considera as outras pessoas. O primeiro hábito que está comentando aí é o hábito do ganha-ganha. Então, quando eu penso em fazer alguma coisa, eu penso que eu vou ganhar. Na verdade, eu penso que eu vou servir, alguém vai ganhar e depois eu também vou ganhar por conta disso. Eu costumo lembrar muito, porque isso é um exemplo bem pedagógico, que quando, por exemplo, a gente vai no médico, a gente chega lá e ele pergunta: o que que eu posso te ajudar? Aí tudo bem, aí você pega e fala o que é o que está acontecendo, aí ele em seguida ele, ele resolve o seu problema. E você, de certa forma, resolveu o problema dele, porque ele recebeu por isso. Então veja bem que ele ganhou para fazer aquilo e você ganhou para ter aquele benefício. Quando você tem um empreendimento, o que que você faz? Você vai resolver o problema de alguém. Alguém tem alguma dor, tem a necessidade de acelerar para fazer alguma coisa, tem necessidade de um benefício, você vai lá e faz. E essa pessoa te paga por isso. Veja, ela ganhou, você ganhou. Se você, por exemplo, tem um fornecedor, você compra alguma coisa de alguém e depois você vende. Então, na hora que você comprar essa coisa de alguém, você ajudou essa pessoa porque ela ganhou por isso e ela te ajudou, tá? Se você tem o seu colaborador, na hora que você remunera ele por aquilo que ele faz, e ele faz aquilo que você contratou ele, então veja bem que ele ganhou e você ganhou. Então, nas relações comerciais, é possível você desenvolver o raciocínio vendo mais oportunidades aonde é possível o ganha-ganha. Tá? Porque o que que acontece? Às vezes existe a ideia de que, não, para ganhar, alguém tem que perder. Esse tipo de relação pode até acontecer, pode, mas não dura. Por exemplo, se um cliente compra de você, ele é mal servido, ele não vai te comprar novamente. E também ele não vai te recomendar para outra pessoa. Se você compra de um fornecedor e não paga da forma como deveria, ou se dependendo do que você fizer, não tem mais interesse de vender para você. Então não existe relação ganha-ganha. Sempre que você, por exemplo, agora que você está definindo em relação a ter uma renda de R$ 10.000 por mês, o que que eu poderia ajudar alguém e que ajudando essa pessoa ou ajudando nessa circunstância com produto, com serviço, essa pessoa teria o interesse de me ajudar também. Então, essa tem que ser a lógica do ganha-ganha. Tá? Eu estou ajudando alguém, estou ajudando. Porque aquilo que é ganha-perde não tem consistência. Não é tipo assim. Eu já escutei muito, inclusive, eu tenho uma certa militância na área rural, né? Então, eu já escutei, as pessoas fazem grandes negócios, envolvem mais, às vezes até elas preferem vender por um preço menor para alguém que sabe que vai receber e que sabe que vai pagar, do que para alguém que fica em dúvida.
tá? Ela sabe que a pessoa depois vai vender até essa fazenda. Tem gente que compra a fazenda para vender. Ela sabe que ele vai ganhar também, mas ela prefere ganhar talvez até um pouco menos do que arriscar muito, certo? Então, esse hábito do ganha-ganha, e depois que você passa a ter uma certa credibilidade, que, por exemplo, os fornecedores entendem que você é uma pessoa que paga direitinho, eles passam a te dar um tratamento especial. Então, eles querem ganhar, mas sabem que você precisa ganhar também. E sem você, eles vão ter um parceiro a menos. Da mesma forma que você pode pensar em relação aos seus fornecedores também. Então, esse tipo de pensamento ganha-ganha, ele é muito importante, porque é tipo assim, eu escutei isso, né? Dando o que se recebe, né? E isso até, tipo assim, a coisa até lá da igreja, né? Tem até uma música que fala disso. Então, a gente primeiro oferece, depois a gente recebe alguma coisa. E esse hábito do ganha-ganha, ele é muito importante, nas relações comerciais. Vamos ao próximo hábito. Bem, primeiro entender para depois ser entendido. Poxa, o que eu já escutei dessas coisas a respeito disso aí, nós temos dois ouvidos e uma boca. É tipo assim, escutar mais vezes do que fala. Uma outra coisa, até eu coloquei no meu e-book, antes de fazer um curso de oratória, aprenda a fazer um curso de escutatória, tá? Escutar, primeiro entender o que está acontecendo. Eu, para te falar a verdade, eu preciso ainda, eu estou até parafraseando Coralina, né? Preciso ensinar o que sabe, mas é preciso aprender o que ensina. Eu aplico isso todo dia e eu percebo que, poxa, tem dia que eu esqueço de fazer isso aí. Eu podia ter escutado mais e às vezes eu podia ter diminuído muitos conflitos que acontecem. Quem mexe com o negócio tem muito conflito e quando escuta mais, a quantidade de conflito ela diminui. Se você escuta mais o seu cliente, é menos reclamação que você vai ter. Se você escuta mais seu fornecedor, é menos problemas de abastecimento que você vai ter. Se você escuta mais os seus colaboradores, é menos problema de rotatividade que você vai ter. Se você observa mais os seus concorrentes e novos entrantes, pessoas que também acham que querem trabalhar na mesma área que você trabalha, é menos conflito que você vai ter, tá? A vontade, eu já percebi o seguinte, é que a gente gosta muito de falar, né? Tipo assim, eu de tanto ler, eu tenho até, eu já percebi que eu mudei bastante. Mas tem hora que dá vontade de tentar convencer as pessoas pelo tempo da fala e não pelos tempos que a gente fica escutando as pessoas, tá? Até porque você pode também programar as suas perguntas para você acelerar o processo de entender o que está acontecendo, para você poder entender e depois que você entender, na hora que você entende alguém, essa pessoa já fica na obrigação de te entender também. É interessante isso, né? Se você entendeu alguém, essa pessoa acha, por algum motivo, que ela deve te entender também. Então, esse hábito é muito importante, principalmente para venda. O que que o cliente está precisando? Qual que é a dor que ele tem? Aí ele te explica, tá. Então, aí você já sabe se você faz, se você tem que aprimorar, então você já fica mais atento a isso aí. Então, é um hábito, tipo assim, muito importante esse, primeiro entender para depois ser entendido. Em sexto hábito, a questão da sinergia. A sinergia, eu gosto muito do exemplo, que é o seguinte: 2 mais 2 são 4. O que que seria sinergia? Seria quando 2 mais 2 são 8. Como que pode isso? É claro, a primeira coisa que acontece é quando a gente não costuma utilizar sinergia, a primeira coisa que passa pela cabeça é justamente que isso é impossível. Não tem como a gente ter sinergia, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor, eu trabalho na área de investimento. Se eu tenho um lote que vale 10 e às vezes eu posso fazer uma parceria com alguma empresa que ela também coloca 10, então 10 mais 10 deu 20, não é isso? Pois bem, só que um terreno que vale 10 com um investimento que vale 10 virou 20. Para o mercado, ele normalmente vira 40. Então, a metade de 40 é 20. Então, quer dizer o seguinte: eu tinha 10 porque eu fiz um negócio com alguém e eu passei a ter 20. Ele tinha 10
com aquele negócio ele passou a ter 20. Veja bem que nós dois juntos tínhamos 20. Agora cada um de nós tem 20 também. O que é isso? Sinergia. É porque aí foi incorporado o dobro, tá? Aquele 10 mais 10 que virou 20, o mercado paga 40. É meio complicado, às vezes, as pessoas entenderem, nossa, mas tem isso? Quem trabalha na área de investimento, ele faz essas contas naturalmente. Ele já acha, não, mas você não sabia que é assim? Negócios são assim, eles crescem, né? Uma outra coisa também, quando a gente analisa, agora eu tenho que lembrar aqui de hábitos, que é a questão seguinte: tem muitas pessoas que acham que tem que montar negócio igualzinho aqueles outros negócios que todo mundo já tem. Ele quer ir lá para dividir um pedaço da pizza. Eu entro aqui, eu baixo o preço, aí eu pego e vendo. E, na verdade, quando acontece isso, a maioria das pessoas que fazem isso, o dinheiro acaba, elas se endividam e os clientes depois, alguns vêm, mas os outros ficam. E se a pessoa que já está estabelecida no mercado, ela já está acostumada, ela já está adaptada a esse alto e baixo do mercado, tá? E aquele que entra não tem essa malícia. A impressão que tem é que basta abaixar preço que vai conseguir, e não é verdade. Agora, se você, ao invés de dividir pizza, você constrói uma pizza nova, o que é uma pizza nova? Alguma coisa nova que até então não era feito. E ela é feita de uma maneira diferente, então aí isso passa a, vamos dizer assim, a ser percebido diferente. Vou te dar um exemplo do que tem acontecido, que eu estou percebendo agora. Existe aquele padrão típico, por exemplo, de açougue, tá? Quando fala açougue é onde vende carne. Agora, de uns tempos para cá, surgiu a boutique de carne, tá? Então, tem alguns empreendedores que montaram a boutique de carne. O que é na boutique de carne? Ele não vende qualquer carne, ele vende alguns cortes que já são feitos para pessoas que querem fazer o churrasco. Eles não querem matar a fome, certo? Eles querem fazer o momento, celebrar a vida. Então, para matar a fome, de repente, sei lá, uma carne de 15, 20, 30 reais. Agora, para celebrar a vida, ele compra uma carne de 80, de 100 reais e satisfeito. Então, esses dois não são concorrentes. Veja bem que não é a mesma pizza, é uma pizza nova. Inclusive, eu estou falando no ramo de alimentação mesmo. Imagina que numa cidade tenha churrascaria. Alguém chega lá e ele monta mais uma churrascaria. E se montar uma pizzaria que ainda não tem, certo? Então já ficou uma comida típica de um outro país, uma culinária italiana, uma culinária japonesa. Então aí deixa de ser concorrência direta, tá? E isso acaba que, de certa forma, às vezes até cria sinergia. Por quê? Porque as pessoas já vão para aquele local passear e tal época elas vão num local e tal época elas vão no outro, mas elas atraem mais pessoas para ir para lá, certo? E acaba tendo um efeito que o todo sai melhor do que anteriormente, né? Aquele todo ele ganha com isso. Então, o pensamento de sinergia, ele é um pensamento muito importante. Esse é o sexto pensamento, né? Que ele é muito importante, mas vamos continuar. Nós falamos desses três hábitos agora, então eu vou mostrar para vocês aqui. É o seguinte: nós falamos de pensar ganha-ganha, primeiro entender para depois ser entendido, e sinergia. Olha só essa história aqui, ó. Então, tem duas irmãs que queriam a mesma laranja, certo? Essas duas irmãs, elas chegaram à conclusão que bastava cortar a laranja no meio. Se cortasse a laranja no meio, então pronto, porque cada uma queria, elas queriam a laranja. Então, o que que elas entenderam? A gente corta no meio e cada um fica com um pedaço da laranja. Perfeito. Fizeram um bom acordo? Vão aplicar o ganha-ganha, entender para depois ser entendido e sinergia. Tá bom. Depois que está feito isso aí, depois que foi feita a negociação, a primeira irmã, ela disse que queria a laranja para fazer um suco detox, certo? Então, a, a segunda irmã, ela queria usar a laranja, a casca da laranja, para salpicar por cima do merengue para dar sabor. Agora, então veja bem, se elas tivessem conversado um pouco mais, se elas tivessem pensado no ganha-ganha, primeiro entender para depois ser entendido, uma ia entender que a outra queria fazer um suco, e a outra ia entender que essa queria fazer
queria salpicar, queria pegar e ralar a casca da laranja, a massa, para pegar, para colocar na massa do bolo e depois salpicar, né? Pegar e colocar no merengue. Quer dizer, as duas poderiam ter tido o dobro, poderia ter tido sinergia, certo? O que que aconteceu? O que aconteceu é que faltou justamente isso que nós estamos acabando de falar. Justamente faltou pensar no ganha-ganha, faltou pensar no entender para depois ser entendido e faltou a questão da sinergia. Daí esse exemplo da laranja deixa muito claro isso. Inclusive, toda vez que eu vou fazer algum negócio, eu fico lembrando dessa questão da laranja, aí eu fico pensando assim, poxa, será que eu estou fazendo alguma coisa e eu não estou seguindo esse exemplo? Lá vai eu ficar pensando, o que que eu posso fazer para poder os dois lados ganhar mais, para eu entender a outra pessoa, para depois ela pegar e perceber e me entender mais também, como é que a gente pode fazer para crescer nessa negociação? Esses três hábitos, eles são o seguinte: você já é independente, mas você prepara ainda para ser interdependente, quer dizer, você tem uma certa relação com as outras pessoas, onde você ajuda as pessoas e as pessoas também te ajudam. E isso é muito importante no sentido de hábitos que trazem muita eficácia. Bem, chegamos ao último hábito. E o último hábito, ele está relacionado a afinar o instrumento, ou seja, eu apliquei aqueles 6 hábitos que eu acabei de falar, e agora como é que eu faço para que eu possa aprimorar a cada dia, toda vez que eu utilizar esses hábitos, tá? A gente já aqui fala de afinar o instrumento, tá? Só que tem um detalhe, a gente tem que afinar o instrumento, eu vou novamente compartilhar a tela, porque a gente tem que afinar o instrumento em relação a aqui, ó, tem afinar o instrumento e aqui, aspecto físico. Quer dizer, eu preciso do meu corpo para eu poder trabalhar, para eu poder ter qualidade de vida, para eu poder me alimentar e para eu poder ter lazer, eu preciso do meu corpo, certo? Então eu vou ter que cuidar do meu corpo também. Eu preciso também da mesma forma também de valorizar aquilo, de ter os meus valores, de ter momentos de meditação, cuidar da parte espiritual, cuidar da parte de conhecimento, que é justamente isso que vocês estão fazendo agora, que nós estamos fazendo, vocês estão aprendendo mais, e também cuidar dos nossos relacionamentos, que nós temos família, a gente quer compartilhar com os amigos, com a companheira, companheiro, com a família, pai, mãe, filhos e por aí vai. Quer dizer, a gente afina o instrumento em relação a esses 4 aspectos: aspecto físico, mental, socioemocional e espiritual. E também tem que lembrar que é o seguinte, a parte de negócio, por mais que eu possa falar, não, você tem que ter uma renda de 10 mil reais. Ela não vem, na verdade, como uma conquista pessoal. Ela vem, na verdade, como um pacote. Se você tem uma família, na hora que você pega e chega nesse ponto, você certamente a família vai ser beneficiada com isso. E quanto mais você pegar e fazer, você faz questão de pegar e carregar junto com você essa questão. Para fechar esse módulo, eu lembrei da parábola do velho lenhador e eu coloquei ela aqui, que na verdade a parábola do lenhador, ele conta a história de uma competição. Ele conta a história de uma competição, tá? E aqui vai seguir esse comentário do lenhador. E a história ela diz o seguinte: diz que certa vez em uma competição tinha um jovem muito forte, e um senhor já de idade, e eles estavam competindo para ver quem cortava mais árvores, certo? E nessa competição, certo? À medida que a competição começou, o jovem percebeu. Ele olhava e percebia, às vezes, o senhor, né, que de vez em quando ele parava, o senhor de idade, ele parava de trabalhar e depois ele voltava. Ele parava, depois voltava. E aí, então, tudo bem. O certo é que na hora que terminou, que fizeram a contagem lá, esse senhor de idade, ele ganhou por uma larga vantagem. Quer dizer, ele foi vencedor. Ele cortou mais árvores do que o jovem. E aí o jovem, pensando naquilo, eu falei, mas como é que pode?
senhor já de idade e eu sou muito mais forte, sou muito mais jovem, tenho mais vigor, tenho mais força. Como é que o que aconteceu? Ah, então o senhor já falava o seguinte: não, é o seguinte, a cada tempo que eu cortava, eu dava uma parada, eu fazia uma análise daquilo que eu já fiz, eu afiava o machado, porque o machado ele perde o corte, e depois eu voltava a cortar a árvore. Tá? Passava mais um tempo, eu descansava de novo, afinava o machado, analisava o que eu já fiz, e assim eu fui fazendo. Veja bem que o jovem, naquele ímpeto de fazer, ele não parava, não analisava, não descansava, e provavelmente o machado estava sem corte e ele não rendia, certo? Então, moral da história. Olha só, eu passei para vocês 7 hábitos, tá? Na verdade, o sétimo está dizendo para você afinar os outros 6, certo? É como se dissesse o seguinte: olha, a cada período, se nós analisarmos o nosso curso, nós estamos fazendo uma proposta de 8 semanas, né? Não é isso? 8 semanas. Então, você vai aplicar tudo. Depois você vai pegar e rever tudo de novo. Dentro de hábito, já tem alguém falando aqui, olha, você tem que. Hábito não é você só não adquire, não. Hábito tem que ser aprimorado o tempo todo. O que é que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte: a proatividade pode ser melhorada, certo? A cada dia você pode ser mais esperto para pegar antecipar as coisas. Você começar a confiar em mente, cada dia você pode ficar mais aprimorado em relação a isso, tá? Priorizar, você aprende a priorizar a cada dia. Pensar no ganha-ganha, você pega e consegue fazer isso melhor a cada dia. Entender para depois ser entendido, você pode também melhorar a cada dia. E sinergia, você pode melhorar a cada dia. Então, o último hábito diz o seguinte: olha, cara, você pode ser cada vez melhor. Agora, eu imagino o seguinte: imagina só essa ferramenta. Eu vou encerrar esse módulo de hábito aqui falando para você o seguinte, cara. Pensa bem, você vai fazer alguma coisa. A primeira coisa que você faz é o seguinte: você vai pensando, olha, eu já vou prever tudo que pode dar errado. Eu já vou prever se vai dar renda ou não vai dar renda, porque eu vou começar a confiar em mente. Eu já vou primeiro priorizar. Eu vou separar em etapa para me chegar lá. E eu vou consertando as etapas. Eu não vou pegar e deixar o todo acontecer para depois não saber onde foi que deu defeito. Eu vou por parte, a cada parte eu vou validando e eu vou fazendo a próxima. Eu vou pensar no ganha-ganha. Eu vou pensar em entender para depois ser entendido. Eu vou pensar em pegar e fazer coisas que dão sinergia, assim como no caso da laranja. Poxa, imaginou? Você começar com isso. Olha, eu vou te falar uma coisa: só esse primeiro módulo, se você aplicar isso, agora aplica isso para uma renda de R$ 10.000 por mês. Às vezes eu acho interessante dizer, Levi, mas eu nunca tinha pensado que, na verdade, para eu aplicar para um negócio, a primeira coisa que eu faço é mudar a forma de pensar. Esse foi o intuito desse primeiro módulo. Gostou? Prepara que tem muita coisa boa na sequência, tá? Te aguardo no próximo módulo. E esse módulo aqui tem desafio mais esperto para você, tá? Então agora é ir lá no desafio mais esperto e praticar isso que eu acabei de compartilhar com você. Te aguardo lá. E muito sucesso aí. Esse é o primeiro módulo, tá? E a cada módulo vai ficar mais interessante.